Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro do N.T. Wright chamado Simplesmente Cristão. É um livro onde trata sobre a história da salvação de Deus, da manifestação de Deus no mundo, para responder aos anseios da humanidade. Só que anseios não que o homem quer, mas do que Deus tem como proposta para a salvação dessa humanidade, para atender às carências que o homem tem. Pensando, por exemplo, em Agostinho, Agostinho dizia que nós andamos inquietos enquanto não repousamos em Deus, porque nós fomos criados para viver uma vida de relação com Deus. Enquanto essa relação com Deus ela não é vivida, nós andamos inquietos, nós andamos inconstantes, de um lado para o outro, buscando outras formas de tentar se satisfazer, só que aí são tentativas frustradas, uma vez que, como acertadamente Agostinho diz, nós somos criados para repousar em Deus, para viver essa relação com Ele, para poder ter uma intimidade e gozar da presença de Deus. Por isso que, como nós falamos em lições anteriores, né, a ideia de um céu, em vez de ser um lugar lá em cima, quilômetros de distância, o céu é o lugar da presença de Deus. E quando a gente está na presença de Deus, a gente se sente no céu e não nesse inferno que é o mundo a qual nós vivemos, cheio de violência, cheio de maldades, de injustiças, porque neste mundo existem as contingências, existem as adversidades, existem as aflições, existem as dores, existe tudo de ruim. É como se fosse um inferno na terra. E gozar da presença de Deus é estar como se estivesse no céu, né? Mais ou menos isso que nós temos que entender. E na lição de hoje nós vamos falar, né, sobre a resposta de Deus para a compreensão dele mesmo. A resposta de Deus para a compreensão dele mesmo foi na pessoa de Jesus Cristo. Então, nosso tema hoje é Jesus e a vinda do reino de Deus. Eu quero começar essa aula com um texto de Mateus, capítulo 4, versículo 13 a 19. Lá se encontra a seguinte passagem que eu vou colocar aqui para você acompanhar. Saindo de Nazaré, foi Jesus viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, que dizia: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Então, essa passagem é uma passagem introdutória para a nossa reflexão sobre a vinda de Jesus Cristo, a vinda do reino de Deus. Lembrando que eu estou ligando a estudo da semana passada, onde o envio de Jesus é a resposta de Deus para aquilo que os homens precisavam compreender a respeito de Deus, né? Jesus é que é a resposta de Deus, é a autorrevelação de Deus de forma plena, perfeita, para que os homens compreendam Deus, né? Mas nós vamos devagarzinho tratando. Vamos antes orar ao Senhor, pedir dele a graça, a sabedoria para nos conduzir nesse estudo. Santo Deus, amado Pai, te louvamos e engrandecemos, ó Deus, pela boa semana que tivemos, pelas lutas, mas regada de vitórias, ó Senhor, porque o Senhor esteve conosco. E agora, Senhor, que nós nos assentamos, ó Deus, para estudar a Tua Palavra, que o Espírito da verdade esteja conosco e Ele nos ensine a toda a verdade de Jesus, a verdade do próprio Senhor revelada em Jesus Cristo, da sua manifestação encarnada no mundo. Nos ajuda a compreender essas verdades, ó Pai, e nos edifica com essa palavra. Nos edifica, nos faz nos aproximar cada vez mais de Ti, da compreensão de Ti. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre essa questão da vinda de Jesus, o seu reino, como resposta de Deus. Claro que quando você vê a situação que Israel vivia e a situação que Israel passou ao longo da sua experiência com Deus, eles tinham uma preferência da visão deles de Deus. A preferência que Israel tinha e o nome preferível que Israel tinha para Deus era do Adonai Sabaoth. Adonai Sabaoth é uma expressão hebraica para falar o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Israel vivia em conflito com os inimigos. Desde que Israel sai do Egito, ele vai ter sempre embate com inimigos, e nessas lutas contra os inimigos, Deus sempre foi o Senhor dos Exércitos, sempre venceu as suas batalhas. Quando Israel chega em Canaã, Josué, que era o novo líder, ele, substituindo Moisés, ele vai ter que lutar contra 30 nações que já habitavam a região de Canaã. Então, o Senhor dos Exércitos estava com ele. A primeira luta que eles têm quando entram em Canaã é com Jericó. E você observa que a vitória que eles tiveram sobre Jericó foi extraordinária, porque foi uma batalha sobrenatural, no sentido de que não foi eles que venceram a batalha, mas foi Deus que venceu a batalha por eles, quando eles, ao rodear somente Jericó por 7 vezes, depois dar o grito, aquela coisa toda, as muralhas caem. E aquelas pessoas ficaram apavoradas diante de todas essas coisas, sem reação nenhuma. Então, assim, os israelitas, eles entram em Jericó e matam todas as pessoas, né? Então, a luta em si foi vencida por Deus, a batalha foi vencida por Deus. Então, eles tinham essa preferência. Ao longo de toda a história de Israel como nação, sempre vai ter os filisteus, vai ter os amonitas, vai ter os edomitas, enfim, vai ter vários povos ali ao redor que está sempre enfrentando eles, a Síria, Babilônia, né? Até que o próprio pecado de Israel é que vence Israel, porque o pecado fez que desagradasse a Deus, e no momento em que a Síria resolve invadir Israel, Deus já resolve não lutar por eles. E aí eles são vencidos e são espalhados por várias terras. Alguns anos depois, no reino de Judá, quando a Babilônia vem da mesma forma, Deus não luta essa batalha, e aí Judá perde, levado cativo os seus príncipes, levado cativo o melhor do seu povo, e o resto é abandonado praticamente. Deus não luta essas batalhas por eles. Então, o Deus que eles tinham como preferência diante dessas situações de batalhas era o Adonai Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. E no momento em que Jesus vai nascer em Israel, Israel está sob domínio de uma nação inimiga, pagã, idólatra, que são os romanos. Então é natural que nesse momento Israel tenha preferência pela manifestação de um Deus que seja o Adonai Sabaoth, que seja o Senhor dos Exércitos, que seja aquele que vence as suas batalhas, que livre o povo da sua opressão. Mas, de repente, né, o que vem é um Deus manso e humilde de coração. Não é o Senhor dos Exércitos. A revelação de Deus, quando Deus se faz carne, quando Deus habita entre nós, quando ele arma a sua tenda, né, usando aqui uma expressão do original hebraico lá de João, quando o Senhor habitou entre nós, ele veio como um Deus manso e humilde de coração. Isso foi uma frustração, né, para algumas pessoas e descrença total de outras, ou seja, quando olhavam para Jesus não viam o Deus que estava esperando. Por isso negaram Jesus. E quando começaram a ver Jesus fazendo milagres, Jesus com uma sabedoria extraordinária, o máximo que essas pessoas podiam fazer era o seguinte, né, se admirar e perguntar: quem é esse? Pergunta que os próprios discípulos, inclusive, fazem a respeito de Jesus quando Jesus acalma a tempestade. Naquele momento em que eles estão no meio do mar da Galileia, vem uma tempestade, vem ventos fortes e
e o barco está para virar, Jesus está dormindo, acordam Jesus, perguntam se Jesus não está preocupado com eles, se Jesus não se importa que eles morram. Então Jesus põe de pé e manda aquietar e calar a tempestade, o vento, né, a chuva e tudo mais. O mar fica bem calmo. E aí nessa hora eles perguntam: quem é esse que até o mar e a tempestade lhe submetem? Então fica essa pergunta: quem é esse? Quem é esse Deus? Que tipo de pessoa é essa, Jesus Cristo? Jesus Cristo era um grande mistério para esses homens, porque a princípio nós temos que entender muito bem a mentalidade de um judeu fiel. A mentalidade deles era a seguinte: é impossível Deus se fazer homem. É impossível Deus se humilhar a esse ponto de ser igual a nós, de vir habitar e ficar limitado por um corpo físico. Porque aquele Deus do Salmo 139, que se eu for aos céus lá estás, se for no fundo da terra lá estás, está em todo lugar, que era o Deus onipresente, agora ele não é mais onipresente, agora ele está presente num corpo limitado espacialmente por esse corpo. Para eles era inconcebível isso. Deus se revelar em pessoa humana. Se quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor mesmo disse: não verás a minha glória, porque não tem homem que veja a minha glória e permaneça vivo. Se a glória não podia ser vista, porque agora Deus está se revelando no homem. Essas perguntas ficaram na cabeça desses homens. E a maioria deles, que de alguma forma creram em Jesus, não creram que ele era Deus. Aí preferiram dizer que talvez ele fosse um profeta. Né? Alguns acreditavam que ele era um profeta. Inclusive, quando Jesus pergunta dos discípulos: o que dizem as pessoas a respeito de mim? O que elas falam de mim? O que eu sou para elas? Aí diz: olha, alguns acham que você é um dos profetas, ou alguém, um ali chegou até a dizer que tu é uma espécie de o Elias revivido. Né? E isso era a concepção que as pessoas tinham desse Jesus que fazia milagres, desse Jesus que ensinava com a sabedoria, né, extraordinária. Paulo disse, né, que em Cristo residia toda a plenitude da sabedoria de Deus. Então, quando Jesus falava, Jesus fazia as pessoas ficarem de boca aberta, admiradas, extasiadas. O Nicodemos, quando vai visitar Jesus na calada da noite, ali meio que escondido, né, para os outros amigos dele do Sinédrio, né, e outras autoridades não ver ele, a primeira coisa que ele fala para Jesus é isso, né, ninguém que diz coisa como você diz poderia dizer se não fosse da parte de Deus e se viesse de uma sabedoria de Deus. O Nicodemos queria saber quem era esse Jesus. Ele queria ter uma experiência com um verdadeiro profeta, um verdadeiro sábio, né? Como se fosse o novo Esdras. Né? Eu falo novo Esdras porque na tradição judaica antiga, Esdras é o pai, né? O inaugurador da escola de rabis, né? De mestre, né? Praticamente, né? Ele é o inaugurador, isso dentro da visão da tradição judaica. Né? Então, com Jesus era como se fosse um novo Esdras. Naquela época existiam as escolas, né, judaicas, as escolas judaicas de Hilel, de Shammai, de Gamaliel, a qual Paulo foi aluno. Então Jesus estava se apresentando de tal forma como se fosse mais uma dessas escolas. Só que para muitos não queriam considerar Jesus como um novo sábio, né, e tudo porque Jesus não tinha passado pelo rabinato. Jesus não tinha ido para a escola de um desses grandes mestres. Jesus surgiu assim de repente. E aí por isso alguns que inclusive conheciam Jesus crescendo no meio deles, que conheciam os pais dele, diziam assim: de onde veio essa sabedoria? Não é ele o filho do José, o carpinteiro? Então todas essas perguntas ficam na cabeça. E existia aqueles que, por inveja da sabedoria de Jesus, por inveja de Jesus se apresentar como um profeta, como alguém muito poderoso também, chegava até a dizer, né, encontrava uma solução fácil para dizer quem era Jesus.
E a solução fácil dessas pessoas ele está atuando aí, né, em nome de Beelzebul. Ele age pelo príncipe dos demônios. Aí é quando Jesus diz aquilo, né, que se demônio expulsa demônio, né, a casa está dividida e o reino não subsiste, né? Aí Jesus responde: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Mas Jesus continuou sendo para muitos uma incógnita. Quando Jesus ascende aos céus, e agora é os discípulos que têm que proclamar o evangelho, os discípulos que têm que testemunhar desse Jesus, eles têm que esclarecer para as pessoas que não tiveram acesso a Jesus, que não conheceram Jesus pessoalmente, tiveram que explicar quem era esse Jesus. E foi difícil eles explicarem quem era Jesus. 4 evangelhos surgiram para tentar explicar quem era esse Jesus, e o evangelho de Mateus em especial é aquele que tenta dizer quem é esse Jesus à luz dos cumprimentos proféticos. À luz, né, o texto que nós lemos, inclusive, já traz, olha, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, que estava em trevas, viu a maravilhosa luz. Então, Jesus é essa luz, é o cumprimento dessa luz. 4 evangelhos foram escritos para tentar explicar isso dos evangelhos, né, isso dos textos que nós chamamos de canônicos, porque fora os textos canônicos, naquela mesma época de Jesus, dos discípulos, né, dos apóstolos, e também no século seguinte, muitos outros livros surgiram para falar da pessoa de Jesus Cristo, que são os textos que nós chamamos de apócrifos, né? Na literatura cristã, existe muito desses textos que chamamos apócrifos, porque eles não se encaixam com aquilo que a gente considera autêntico em relação aos 4 evangelhos aceitos, né? Mas muitos livros surgiram para tentar explicar quem é esse Jesus. E até hoje, as centenas de milhares de livros que existem no mundo para tentar explicar Jesus, né? E cada um sempre com uma nova visão, cada um sempre com uma nova pesquisa, com uma nova leitura hermenêutica, para tentar dar conta dessa figura de Jesus Cristo que, como ser humano, estava ali para poder dizer quem é Deus. E isso era muito difícil para as pessoas, a encaixar na sua mente de que um Deus pudesse ter se transformado num ser humano. E ainda por cima com a mensagem que tinha. Né? Ainda por cima com a mensagem que tinha. A idealização de Deus, a idealização de como Deus ela faz parte do imaginário do ser humano, e o ser humano imagina todo tipo de coisa que é possível e impossível até. A respeito do próprio Jesus, né, as pessoas têm muitos tipos de Jesus por aí. Né? Cada hora surge uma visão diferente a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E inclusive até invade, né, o tema Jesus Cristo invade a literatura ficcional. Ficou famoso alguns anos atrás um livro do Dan Brown, né, o Código da Vinci, que trabalhava, né, uma teoria, né, de que Jesus, na verdade, foi um ser humano normal, né, com muitos poderes divinos, aquela coisa toda, mas que como ser humano normal teve uma relação e teve, né, um caso com Maria Madalena, teve filho, né, e o filme trabalha toda essa questão lá, né, ficcionalmente. Tem um outro livro que faz parte da literatura universal, um clássico da literatura universal de José Saramago, chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é uma ficção, né, onde o Saramago trabalha ali os conflitos internos da pessoa de Jesus Cristo, conflitos de identidade da pessoa de Jesus Cristo, que também é uma ficção. E tem que ser levado em consideração que é uma ficção porque o autor, né, o José Saramago, era ateu. Então ele não acreditava em Deus, não acreditava que Jesus era um ser divino. Então, a literatura você lê como literatura somente, né? Como ficção somente para entretenimento. Mas isso invade a mente das pessoas, né? O Philip Yancey, ele tem um livro muito interessante chamado Jesus, esse Desconhecido. Porque, de fato, parece que mesmo com tantos textos a respeito de Jesus, as pessoas têm ficado cada vez mais
com dúvida de quem é Jesus e outros o desconhecem completamente, completamente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, estava chegando o período da Páscoa, né? E aí um dos colegas lá, sabendo que eu era evangélico, naquela época eu não era pastor, mas ele veio e pergunta de mim assim, vem cá, por que Jesus morreu mesmo? Por que está comemorando a Páscoa? A Páscoa não tem a ver com a morte de Jesus? Então eu tive que ir ali explicar e aí eu aproveitei para evangelizar, claro, né? Mas depois eu fiquei pensando, nossa, tem muita gente que não sabe nada a respeito de Jesus, né? Jesus ele está presente no Brasil por conta de que o Brasil, na sua maioria, é cristã, mas é um cristianismo nominal, é um cristianismo de faz de conta, onde muitas pessoas se dizem cristãs. Quando eram crianças, os pais talvez tenham até batizado, mas não conhecem nada de Jesus, nunca estudaram a palavra de Deus, não estudaram os evangelhos, não tem menor noção da obra da salvação que Deus realizou em Jesus Cristo, do que significa a morte de Jesus, que é a solução final de Deus para os pecadores, né? Para aquilo que iniciou lá no Gênesis da queda. E é impressionante que as pessoas não saibam nada a respeito. Então, o Filipenses estava certo. Jesus é um desconhecido para muita gente. E é necessário a gente conhecer esse Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus revela Deus, né? Jesus... e é interessante isso, né? Às vezes quando a gente fala que Jesus revela Deus, é como se Jesus estivesse somente explicando quem é Deus, mas na verdade Jesus é Deus. E usando aqui uma expressão de um outro teólogo, que eu gosto mais ainda dessa expressão, ele diz que Jesus não só é Deus, Deus é Jesus. É isso que nós precisamos entender. Deus é Jesus. Entendendo que Deus é Jesus Cristo, aí nós vamos entender muito mais coisas a respeito desse Jesus. Porque Jesus ali, que é Deus, estava se auto-revelando, estava se auto-manifestando, estava tendo um contato direto com as pessoas. Por isso que nem à toa que um dos nomes que Jesus recebeu na revelação do anjo é Emanuel, é o Deus conosco. E Israel precisava compreender isso. A sociedade moderna precisa compreender isso, porque senão nós vamos continuar incorrendo os mesmos erros de Israel, de achar que Jesus é só mais uma grande figura, que foi um grande profeta, um grande mestre, e esquecer que Deus era Jesus Cristo. Né? Por que para Israel foi complicado? Né? Além dessa concepção que eu já falei de que é difícil de eles imaginarem um Deus se humilhando, né? Como a expressão que Paulo diz, né? Lá em Filipenses 2, né? De um Deus que se esvazia, né? A kenose, né? Deus se esvaziando da sua glória, tomando a forma de servo e semelhança humana, né? E se manifestando humanamente. Isso era absurdo para eles, mas tinha outras questões, né? Tinha outras questões que era a questão do próprio reino de Deus também, porque uma vez que eles não acreditavam que Deus fosse se revelar em pessoa de figura humana, mas eles esperavam o reino de Deus através de um filho ungido, né, de Davi, né, que seria filho de Davi, mas ungido por Deus, escolhido por Deus, né, baseado lá no Salmo 2, inclusive, né, eis o meu filho a quem gerei, né, meu ungido, pede-me te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Eles interpretavam esse texto como uma referência a um filho de Davi. Então eles esperavam o reino de Deus. E o que constituía o reino de Deus, a qual Jesus veio trazer? Porque no nosso texto que nós lemos de Mateus, Jesus, quando ele inicia o ministério, Jesus ele diz, arrependei-vos porque é chegado, ou porque está próximo o reino dos céus. A expressão reino de Deus e reino dos céus é o mesmo sentido.
Mateus ele usa mais a expressão reino dos céus, porque como um bom judeu que Mateus era, ele tinha aquele medo, né, que eu expliquei na aula anterior, de pronunciar o nome de Deus. Então eles não pronunciavam o nome de Deus, eles colocavam um substituto no nome de Deus. E aí aqui, em vez de falar reino de Deus, eles falam reino dos céus, no caso de Mateus. Os outros evangelhos não têm essa preocupação. Então, quando Jesus anuncia que o reino está próximo, existe uma concepção que os judeus tinham a respeito desse reino, a qual Jesus também acaba não satisfazendo na concepção que o judeu tinha. Por quê? Porque quando se falava em reino de Deus ou reino dos céus para um judeu, eles tinham 4 concepções. A princípio, de que a vinda do reino era as promessas e os propósitos de Deus sendo cumpridos. Tudo que Deus prometeu e todo o propósito de Deus para Israel se cumpre na vinda do reino. Um reino onde ele reina a partir do seu ungido. Onde ele governa a partir do seu ungido. E aí, esse governo, a partir do ungido, estabelece algumas coisas muito importantes para Israel, que na época de Jesus eles esperavam, que é o segundo ponto. A vinda do reino estabeleceria um novo reino de justiça e paz para a nação. Instalaria um reino de justiça e paz para a nação inteira na vinda do reino, a qual o ungido, o descendente de Davi, ia governar com justiça, estabelecendo paz em relação a todos os seus inimigos. Isso quer dizer que traria um terceiro ponto, que era justamente, né, na vinda do reino, Israel seria resgatada da opressão dos seus inimigos. Todos os seus inimigos, né, não teriam mais força sobre Israel e Deus livraria eles dessa opressão, como Deus livrou do Egito, da opressão do Egito no passado. Né? Essa que era a ideia que eles tinham, esse era o terceiro ponto. A vinda do reino seria Israel sendo resgatado da opressão do inimigo. E o quarto ponto era o julgamento de todos esses inimigos, porque o mal seria julgado. E o mal, na concepção do judeu, naquele momento, não tinha a ver com entidades malignas, né? E seres angelicais, demônios, não. O mal, especificamente, para Israel naqueles tempos, era os impérios opressores. No caso da época de Jesus, era Roma mesmo. O judeu tinha muita esperança de se ver livre da opressão e de ver o julgamento de Roma. E houve alguns momentos na história de Israel que eles acreditaram que Deus estava fazendo isso. Surgiu pessoas, né, com tom profético, com áreas de liderança, que eles de repente colocavam esperança nessas pessoas, acreditando até que talvez que elas fossem um Messias, se aliavam a essas pessoas e tentavam lutar contra o inimigo, acreditando que Deus daria a vitória, que o Adonai Sabaoth ia dar a vitória para eles. Então, na infância de Jesus, quando Jesus ainda era uma criança, houve 2 grandes revoltas judaicas, que é narrado pelo Flávio Joséfo. Né? O Flávio Joséfo era um judeu que historicizou, né, a história de Israel até a vida dele, né, que ele viveu no ano 100 mais ou menos ali, e ele traz toda essa história das guerras judaicas. Então, na época de Jesus, houve 2 grandes revoltas, só que essas revoltas elas foram insuficientes para, de fato, vencer. Né? Os romanos, eles não tinham força política para isso. Agora, claro, assim, eles sabendo que não tinham força política, é por isso mesmo que eles contavam com Adonai Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Porque, assim como, né, Gideão, com 300 homens, venceu os filisteus, eles acreditavam com aquele punhado de pessoas que eles tinham ali, revoltosos, podiam vencer também a grande Roma. Né? Mas foi frustrado, porque Deus não estava nessas batalhas, aqueles líderes que surgiram não eram Messias, e Deus ele é fiel somente à sua palavra. Né? Aquilo que ele já tinha prometido, ele ia cumprir. O problema é que os judeus não estavam entendendo as promessas de Deus.
Eles interpretaram as promessas de Deus por um viés totalmente diferente. E quando Deus se faz presente para ele ser ele mesmo libertador de uma ordem diferente, eles não aceitam, né? Porque para eles era inconcebível um libertador, né? Chegar sentado num jumentinho, né? Sendo aclamado por algumas pessoas como Hosana nas alturas, né? Aquela coisa, e entrando em Jerusalém sentado num pequeno jumento. Para eles era inconcebível que o seu rei libertador viesse dessa forma. E é aí que vem o grande desafio de entender esse Deus e o que ele realmente estava prometendo, o que ele realmente ia cumprir nele mesmo, sendo agora Jesus Cristo. Porque a proposta agora de Deus, não é que agora, na verdade ele já tinha profetizado todas essas coisas, mas a compreensão tinha sido totalmente diferente. Quando se lê, por exemplo, lá em Isaías sobre o servo sofredor, é difícil para um judeu encaixar que aquele servo sofredor é o Messias. É difícil encaixar que o servo sofredor que vai morrer na cruz é Deus. O escândalo de um Deus que morre, que faz parte da teologia, é o maior dos escândalos para um judeu. É necessário compreender tudo isso. E aí é que o Espírito Santo começa a levantar Paulo, levantar outros, com uma sabedoria para poder revisitar todos aqueles textos proféticos e encaixar na revelação Jesus, no evento Jesus, na pessoa Jesus. Tiveram que encaixar tudo aquilo. Na verdade, quando eles fizeram o serviço ao contrário, de que em vez de passado para entender Jesus, eles pegaram Jesus e olharam para o passado. Olharam Jesus e foram para os textos do Antigo Testamento. Aí a pessoa de Jesus Cristo se tornou a luz de interpretação daqueles textos. Aí eles entenderam os textos. Para nós, no tempo que nós vivemos, a gente precisa muito fazer isso. Entender Jesus, estudar os evangelhos, estudar esses testemunhos que são os evangelhos, e ao entender esses testemunhos que é o evangelho, aí sim ir para o Antigo Testamento para interpretar o Antigo Testamento. Porque tem muitas teologias hoje que vai para o Antigo Testamento interpretar aqueles textos do Antigo Testamento para nós cristãos sem o evento Cristo. E aí eles tiram conclusões totalmente equivocadas, e aí daí nasce, por exemplo, uma das teologias que nasce de uma leitura do Antigo Testamento sem a luz da revelação do Novo, é de trazer a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ela se foca basicamente mais no Antigo Testamento sem o evento Jesus. Então pega todas aquelas promessas que Deus fez para Israel de prosperidade e aplica para si mesmo. Como se aquelas promessas fossem para nós. Na verdade, aquelas promessas tinham a ver com o povo de Israel mesmo. Porque a relação que Deus tinha com Israel era relacionada à terra. Eretz Israel, a terra de Israel. A terra de Israel é o vínculo entre Deus e o povo. Porque desde Abraão, Deus prometeu a terra para a descendência de Abraão. Prometeu para o próprio Abraão, vai para a terra, que eu te mostrarei. Onde teus olhos forem, essa terra darei a ti e a tua descendência. Então, Deus, na história de Israel, está cumprindo a promessa de dar aquela terra para o seu povo. E no Deuteronômio traz para nós que se o povo que entrasse na terra levasse em consideração os juízos, os estatutos, as leis, eles teriam prosperidade naquela terra. A chuva viria, eles semeariam e ela brotaria as sementes, daria os seus frutos, e eles iam poder colher esse fruto. E pensa que aquela região, e esse povo é um povo agro, pastoril. Então, a prosperidade da terra é a prosperidade da nação. É o modo econômico, o que fazia com que eles tivessem essa economia boa,
era eles produzirem, semear e poderem produzir seus frutos. Então Deus prometia isso para eles, que se eles chegassem na terra, obedecessem seus estatutos, a lei, vivesse de forma santa e justa, eles seriam prósperos. Aí as pessoas hoje em dia leem esses textos, tomam para si essa prosperidade, relegando tudo que Jesus ensinou nos evangelhos, não é? E aí o ensino para nós aqui da falha do judaísmo é essa, né? É de olhar para o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Ter Jesus ali como óculos de interpretação do Antigo Testamento, para entender o Antigo Testamento. E nós precisamos fazer isso à luz hoje para interpretar os textos apocalípticos. Interpretar Apocalipse sem colocar em consideração Jesus Cristo, a gente também vai interpretar errado, né, os textos sagrados. Porque o Apocalipse, inclusive, texto apocalíptico, só para você entender, são todos os textos que falam do final dos tempos, que tem também no Antigo Testamento, né? O texto de Daniel, Zacarias, alguns textos de Isaías e Ezequiel, contém textos apocalípticos também. E o livro em si do Apocalipse, que é o livro de João, aquele Apocalipse todo é para falar de Jesus Cristo. Quando você começa o texto do Apocalipse, está falando de Jesus, e daí fala de forma metafórica sobre Jesus Cristo ali, né? Que tem cabelos disso, olhos daquilo, espada na mão, né? Candeeiro, tudo aquilo. O Apocalipse começa revelando, porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação, começa revelando Jesus até o final. Não tem essa história de entender o Apocalipse sem Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está sendo revelado ali. E quando a gente tem isso como foco de interpretação, a gente vai entender melhor o Apocalipse, sendo um texto altamente simbólico, mas para dizer uma única coisa: Jesus é vencedor no final da história, né? Eu gosto de uma passagem que é muito reproduzida nas redes sociais do Billy Graham, né? O Billy Graham, ele diz que ele leu o final da história, que é o Apocalipse, né? E ele diz assim, eu li o final da história e lá está dizendo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Também tem um autor importante, comentarista do Novo Testamento, o Hendrickson, ele também fala sobre essa questão e ele escreveu inclusive um livro chamado, né, Mais do que Vencedores, que é um livro de interpretação do Apocalipse. Porque Jesus é a revelação de Deus. Jesus é quem vem revelar Deus. Só que essa revelação desse Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, desconcertou os judeus. E nos desconcerta até hoje. Porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, uma das mensagens de Jesus vai totalmente na contramão daquilo que Israel esperava. Se quando eles esperavam o reino de Deus e o reino de Deus tinha a ver com eles se verem livres da opressão inimiga e os inimigos serem julgados, quando Jesus revela o reino de Deus na pessoa dele, a mensagem de Jesus é: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Essa é a mensagem de Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo. Então desconcerta completamente e nos desconcerta até hoje, porque até hoje a gente ainda tem uma concepção errada de Deus. E nós precisamos estudar mais sobre Deus. E é o que nós vamos continuar fazendo. Na próxima aula nós vamos falar sobre Jesus sendo aquele que vem resgatar e renovar todas as coisas. Então não deixe de nos acompanhar na próxima aula. Não dá para falar desse Deus em Jesus Cristo numa única aula, né? Por isso a gente vai precisar de mais aulas. Então eu espero você até a próxima aula e espero que você tenha entendido algumas coisas importantes. E o que ficar de dúvida, nos pergunte nos comentários. A gente responde nos comentários ou mesmo eu posso trazer na próxima aula, né? Eu abro no começo ali para responder perguntas, tá certo? Que Deus abençoe você e até a próxima terça-feira.